thought I heard the old man say, leave her, Johnny, leave her. Tomorrow ye will get your pay, and it's time for us to leave her. Fala, my beautiful! Vamos dominar o inglês dos piratas hoje. E eu já aviso, prepara o listening, porque os personagens falam com sotaque. E além disso, eles também gostam de causar um certo impacto. Give your quarry something to fear. Some hellish thing from a fever dream. And men will drop to their knees, pleading for their lord before all else. Então a gente vai aprender todos os detalhes da cena, vocabulário, gramática e pronúncia. Até o fim do vídeo você já vai se livrar das legendas, afinal esse é o nosso objetivo. Mas antes, vamos ver a primeira parte da cena sem elas, só pra ver o que você já consegue entender. Talvez você estranhe um pouco, mas depois eu volto com a explicação. Chega de enrolar, let's do it. Ahoy! Any luck? I found one crate hidden beneath a school of sharks. Sadly, the elixir inside is quite spoiled. Plague and perish. Will we steal medicines now? Remember the pardon, Thatch. We're to be subtle. Says Ornagold, a pirate, now too proud to call himself one. He prefers caution to cannons. Caution's nothing without charisma. Or if a man plays the fool, then it's only fools he'll persuade, but appear to be the devil. And all men will submit. And would you be the devil? Ahoy! Any luck? I found one crate hidden beneath a school of sharks. Sadly, the elixir inside is quite spoiled. Plague and perish. Will we steal medicines now? Ahoy! É um grito, um chamado usado tanto para cumprimentar alguém, quanto para puxar atenção para algo que está à distância. Então é mais nessa situação de estar em um barco, em um navio mesmo. Tem até alguns exemplos nesse sentido, tipo Land Ahoy, que seria terra à vista, ou Ship Ahoy, navio à vista. Mas lembra que é uma época distante, então palavras ou expressões antigas, arcaicas, né, vão estar presentes. Nesse caso, essa é mais específica, mais incomum por ter aquele contexto de navegação. Aqui ele tá meio que cumprimentando, já que o Edward está voltando pro navio. Aí a gente entende algo como, e aí, alguma sorte? Ahoy! Any luck? I found one crate hidden beneath a school of sharks. Sadly, the elixir inside is quite spoiled. School of Sharks é um termo para se referir a um grupo de tubarões, um cardume de tubarões. Mas também pode ser Shiver. A diferença que eu encontrei nas pesquisas é que Shiver indica tubarões da mesma espécie, enquanto School pode incluir diferentes tipos. Mas esse é só um detalhe. Então ele diz, eu encontrei um caixote, um engradado, né? Escondido debaixo de um cardume de tubarões. E ele continua. Sadly, the elixir inside is quite spoiled. Quite é um advérbio que de forma simples pode indicar tanto moderadamente ou relativamente, quanto bastante, muito ou completamente. Aí depende do contexto da frase. Confere o exemplo. So, what do you think? I quite like philosophy, I think. Nesse caso, quite spoiled quer dizer bastante estragado. Outra curiosidade é que spoiled, com essa escrita, com o T no final, né, é mais comum no inglês britânico mesmo, que é bastante o caso do game. No inglês americano é dito spoiled. Entendendo a frase, tristemente ou infelizmente, que vem de sadly, o elixir de dentro está bastante estragado. I found one crate hidden beneath a school of sharks. Sadly, the elixir inside is quite spoiled. Plague and perish. Will we steal medicines now? Fechando esse trecho, o Thatch, o Barba Negra, né, ele fala plague and perish. Essa seria uma expressão de exclamação, apesar de não ser comum. Deve ser pro contexto do jogo mesmo. Mas ele estaria amaldiçoando, entre aspas, a má sorte que eles tiveram. Se a gente pensar ao pé da letra, plague seria praga e perish, perecer, deixar de existir. Então a gente vai por interpretação. Olha só a versão em português. Pragas e infortúnios. Teremos que roubar remédios agora. Mas aí dá pra falar, maldição, nós vamos roubar remédios agora?
perish. Will we steal medicines now? Agora vamos conferir a pronúncia. Ahoy! Any luck? Any luck? I found one crate hidden beneath a school of sharks. Os detalhes de sempre, as letras em branco assim são letras pausadas, que o som delas não sai, só forma ela na boca, mas não deixa o som sair. Por exemplo, não fala found, fica found. Depois o querido som do TH, que já deve ser um expert, de tanto que eu explico isso, é porque eu sempre penso que podem ter pessoas novas assistindo, então eu sempre gosto de explicar, sabe? Senão a pessoa vai ver esse S aqui, entre parênteses, o que é esse Z? Na verdade, esse não é o símbolo verdadeiro dos sons de TH, né, da fonética aí. Eu só coloco assim pra gente conseguir identificar com mais facilidade, pelo menos eu acho que fica mais fácil, né? Mas enfim, é só seguir a imagem, coloca a língua entre os dentes. Algumas palavras vão ter o som de TH com S, que é igual aqui no beneath. Então quando chegar ali no TH, você faz aí a língua entre os dentes com um som de S, é um sopro. Beneath, beneath. E outras palavras usam um som de TH com Z. É a mesma coisa, só que em vez de você soprar, em vez de fazer um S, né, você faz um Z. Tipo this ou that. Então quando você vê esses símbolos aqui na pronúncia, você vai saber. Vamos lá. I found one crate hidden beneath a school of sharks. Sadly, the elixir inside is quite spoiled. Plague and perish. Will we steal medicines now? Plague and perish. Will we steal medicines now? Ahoy! Any luck? I found one crate hidden beneath a school of sharks. Sadly, the elixir inside is quite spoiled. Plague and perish. Will we steal medicines now? Remember the pardon, Thatch. We're to be subtle. Says Ornagold, a pirate, now too proud to call himself one. A construção da frase we are to be é meio estranha se a gente pensar ao pé da letra, porque are já é o verbo to be. Mas isso aqui fica correto mesmo, só pode ser considerado bem formal, não é algo que se vê no dia a dia, sabe? Essa frase indicaria que deve se comportar ou agir de um jeito específico. É como dizer nós temos que ser ou é nosso dever ser. Outras formas de falar isso, de um jeito mais comum, seriam we're supposed to be ou we're expected to be. E por aí vai. Entendendo o que ele disse, lembre-se do perdão, Thatch. Nós temos que ser sutis. Remember the pardon, Thatch. We're to be subtle. Says Ornagold, a pirate, now too proud to call himself one. Too proud quer dizer muito orgulhoso. Porém a palavra too passa um sentido de exagero. Tipo, a gente pode falar I'm very proud, que já ia significar estou muito orgulhoso. A questão é que too proud dá a entender que se é orgulhoso demais para fazer tal coisa. Então, colocar too junto a um adjetivo passa o sentido de ser em excesso. This is too good to be true. Isso é bom demais para ser verdade. Disse Hornigold, um pirata que agora é orgulhoso demais para se chamar assim, para se chamar de pirata, né? Says Ornagold, a pirate, now too proud to call himself one. Remember the pardon, Thatch. We're to be subtle. Ele fala subtle. É igual eu comentei, aqueles traços do inglês britânico, né? No caso eu pesquisei, eu vi que o Edward, por exemplo, tem um sotaque galês. Se eu não me engano, foi dublado assim o personagem. Mas enfim, é puxado do britânico, né? Mas a gente não precisa repetir igual a eles, tá? É só um detalhe mesmo. Remember the pardon, Thatch. We're to be subtle. Says Arnegold, a pirate now too proud to call himself one. Says Arnegold, a pirate now too proud to call himself one. Remember the pardon, Thatch. We're to be subtle. Says Ornagold, a pirate, now too proud to call himself one. He prefers caution to cannons. Caution's nothing without charisma. Or if a man plays the fool, then it's only fools he'll persuade, but appear to be the devil, and all men will submit. And would you be the devil? He prefers caution to cannons. Sabia que a gente pode usar a preposição to para fazer comparações também? No sentido de escolher X em vez de Y, sabe? E é bem simples, é igual tá na frase dele mesmo. Sempre que queremos falar que preferimos um do que o outro, é só colocar to entre as duas opções. I prefer coffee to tea. Eu prefiro café a chá. Ou do que chá, né? Nesse caso, ele tá dizendo, ele prefere cautela aos canhões. He prefers caution to cannons. Caution's nothing without charisma. Or if a man plays the fool, then it's only fools he'll persuade, but appear to be the devil, and all men will submit. Appear to be pode significar aparentar ser ou fingir ser algo. Exemplo,
You've got to appear to be calm in an interview. Você precisa parecer calmo em uma entrevista. Mas também podemos usar a frase quando falamos de algo que aparenta estar ou ser alguma coisa, como uma impressão que temos. Tipo, the like button appeared to be broken, but when I clicked on it, it was working. O botão de like parecia estar quebrado, mas quando eu cliquei nele, estava funcionando. Mas enfim, a fala dele fica: cautela não é nada sem carisma, pois se um homem bancar o tolo, então somente os tolos ele convencerá. Mas finja ser o diabo, e todos os homens se submeterão. Caution's nothing without charisma. For if a man plays the fool, then it's only fools he'll persuade, but appear to be the devil, and all men will submit. And would you be the devil? Edward pergunta: Would you be the devil? Usar o verbo modal would em uma pergunta pode ser um jeito de fazer ela soar menos exigente. Eu sempre comparo would com o português, que seria quando os verbos aqui terminam com ria. Tipo, dançar é dance, então dançaria é would dance. Estudar, study. Estudaria, would study. Certo? Então would altera o verbo que está junto com ele. No caso das perguntas, fica nessa sequência igual a do Edward. Would, depois o sujeito, que é a pessoa que a gente quer perguntar, e o verbo, que vai ser transformado em ria. Exemplo: Would you dance? Você dançaria? Would you study? Você estudaria? Would you do? Você faria? E na frase dele, would you be? Se be é ser, que é do verbo to be, would be fica seria. Então, and would you be the devil? E você seria o diabo? And would you be the devil? Pronúncia. Ah, he prefers caution to cannons. He prefers caution to cannons. Caution's nothing without charisma. For if a man plays the fool, then it's only fools who'll persuade, but appear to be the devil, and all men will submit. Caution's nothing without charisma. For if a man plays the fool, then it's only fools who'll persuade, but appear to be the devil, and all men will submit. And would you be the devil? And would you be the devil? He prefers caution to cannons. Caution's nothing without charisma. For if a man plays the fool, then it's only fools he'll persuade, but appear to be the devil, and all men will submit. And would you be the devil? Lindo demais! Agora a gente vai seguir para a segunda parte. Mesmo esquema, primeiro sem legendas e depois a explicação. Já aproveita e me fala aí o que você conseguiu entender ali no começo. Pra mim essa cena é bem difícil de pegar, mas depois que a gente para entender, tem muita coisa útil, né? É bastante vocabulário. Mas enfim, vamos lá. Segunda parte. For an audience, all a big show. Give your quarry something to fear. Some hellish thing from a fever dream. And men will drop to their knees, pleading for their lord before all else. Oh, God. Looks fine. Of course it does. You can find a quiet way to acquire medicines. Tell me soon. Otherwise, I'll handle it myself. For an audience, all a big show. Give your quarry something to fear. Some hellish thing from a fever dream. And men will drop to their knees, pleading for their lord before all else. Oh, God. Ele diz, for an audience. Aye, it's all a big show. Primeiro temos audience, que significa público, plateia ou espectadores. É uma audiência mesmo. Depois vemos esse I. Isso aqui é simplesmente um sim. É que é uma daquelas expressões arcaicas. Ele poderia ter dito for an audience, yes. Então aqui a frase fica, por uma plateia, sim. É tudo um grande show. For an audience,
big show. Give your quarry something to fear. Some hellish thing from a fever dream. Quarry, no caso do game, significa presa. Faz mais sentido quando ele diz Give your quarry something to fear. Dê à sua presa algo a temer. Mas quarry também pode significar pedreira, o local do qual você extrai pedras mesmo, e outros materiais. É uma daquelas palavras que podem ter outros significados. Inclusive, curiosidade, eu vi esses dias que a palavra mais complexa do inglês é o run, com 645 definições diferentes. Did I ever tell you the definition of insanity? Mas é isso aí, depois ele continua. Some hellish thing from a fever dream. Fever dream, traduzindo literalmente, fica sonho febril. Essa é uma frase usada para se referir a um sonho muito vívido e muitas vezes bizarro. Ela está relacionada à experiência de ter sonhos enquanto se está com febre, por causa do estado alterado da consciência. Aí você pode sonhar com umas paradas esquisitas, né? Só que ela também pode ser usada para descrever uma situação ou experiência muito confusa, estranha, geralmente negativa, que se parece mais com um sonho do que com algo que aconteceria de verdade. Exemplo: That party felt like a fever dream. Everyone was so strange. Aquela festa parecia um sonho bizarro, um sonho febril. Todo mundo era tão esquisito. Então, recapitulando o que ele disse, dê à sua presa algo a temer, alguma coisa infernal vinda de um sonho febril. And men will drop to their knees, pleading for their Lord before all else. Por fim, mais uma palavrinha arcaica, antiga. Ought, que pode ser comparada a anything, all ou everything, que seria qualquer coisa ou tudo. Então, nessa frase, ele poderia falar before anything else, em vez de before all else. Mas vamos lá, entendendo? E os homens cairão de joelhos, implorando por seu senhor antes de qualquer coisa. E o carinha ali, o Steed, ele diz, oh Deus, vamos rever. Give your quarry something to fear. Some hellish thing from a fever dream. And men will drop to their knees, pleading for their Lord before all else. Oh God. For an audience, aye, it's all a big show. For an audience, aye, it's all a big show. Give your quarry something to fear, some hellish thing from a fever dream, and men will drop to their knees, pleading for their Lord before all else. Give your quarry something to fear, some hellish thing from a fever dream, and men will drop to their knees, pleading for their Lord before all else. For an audience, aye, all a big show. Give your quarry something to fear, some hellish thing from a fever dream, and men will drop to their knees, pleading for their Lord before all else. Oh God. Looks fine. Of course it does. You can find a quiet way to acquire medicines. Tell me soon. Otherwise, I'll handle it myself. Otherwise pode ser usada depois de uma ordem ou sugestão, para mostrar qual será o resultado caso isso não seja seguido. Em poucas palavras, é igual ao nosso caso contrário. Olha só. Call home, otherwise your parents will start to worry. Ligue para casa, caso contrário seus pais vão começar a ficar preocupados. Depois ele usa handle, quando diz I'll handle it myself. Isso quer dizer lidar ou cuidar de uma situação ou problema. É bem simples. O que ele diz aqui é, caso contrário, eu mesmo vou cuidar disso. Esse myself pode ser só um jeito informal de se referir a si mesmo, e o mais comum seria myself, que é eu mesmo ou a mim mesmo. É bem tranquilo aqui. Vamos entender essa parte do diálogo. Edward diz, looks fine, parece bom. Aí o Barba Negra responde, course it does, é claro que parece. If you can find a quiet way to acquire medicines, tell me soon. Se você conseguir encontrar um jeito discreto, um jeito quieto, né, de conseguir remédios, me avise logo. Otherwise, I'll handle it myself.
Caso contrário, eu mesmo cuido disso. Looks fine. Of course it does. You can find a quiet way to acquire medicines. Tell me soon. Otherwise, I'll handle it myself. Looks fine. Looks fine. Course it does. Course it does. If you can find a quiet way to acquire medicines, tell me soon. Otherwise, I'll handle it myself. Aqui a pronúncia dele fica muito diferente. Um americano diria I'll handle it myself. Ele corta o som do H, então junta aqui no L e fica I'll handle. E aí já junta o som final da palavra handle ali no it. Aí o T ali também é pausado, ele não sai, e junta tudo. I'll handle it myself. I'll handle it myself. I'll handle it myself. I'll handle it myself. If you can find a quiet way to acquire medicines, tell me soon. Otherwise, I'll handle it myself. Looks fine. Of course it does. You can find a quiet way to acquire medicines. Tell me soon. Otherwise, I'll handle it myself. Agora sim é o desafio de assistir tudo isso aqui sem legenda, my beautiful. Não vou nem tomar o tempo, vamos direto, deixa o ouvido afiado. Ahoy! Any luck? I found one crate hidden beneath a school of sharks. Sadly, the elixir inside is quite spoilt. Plague and perish. Will we steal medicines now? Remember the pardon, Thatch. We're to be subtle. Says Ornagold, a pirate, now too proud to call himself one. He prefers caution to cannons. Caution's nothing without charisma. Or if a man plays the fool, then it's only fools he'll persuade, but appear to be the devil. And all men will submit. And would you be the devil? Or an audience. Aye. All a big show. Give your quarry something to fear. Some hellish thing from a fever dream. And men will drop to their knees, pleading for their lord before all else. Oh, God. Looks fine. Of course it does. You can find a quiet way to acquire medicines. Tell me soon. Otherwise, I'll handle it myself. My friends, tem uma área de membros aqui no canal, e lá a gente aprende inglês de um jeito mais descontraído, jogando e pegando palavras e expressões novas. Então se quiser dar uma conferida, eu agradeço muito mesmo. Thank you so much for watching, friend. I'll see you soon, so please, take care.